E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel Gasparini aí do canal Répteis e Exóticos. Para quem não me conhece ainda, eu sou brasileiro, moro na Espanha e estou criando aí uns lagartos, uns répteis aí. Sempre gostei de animais silvestres, sou graduado em zootecnia, então fiz meu TCC aí na área de silvestre, afugentamento e resgate de fauna. Então já é uma área que eu gosto bastante e estou me dedicando aí. Cada vez a gente vai aprendendo mais e vamos seguindo melhorando. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre as doenças dos gecko leopardo, que é algo que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, vou estar mostrando aqui um caso meu. Por mais cuidado que a gente tenha, pode acontecer. Eu não sou médico veterinário, como já falei, porém eu tento conhecer um pouquinho de cada coisa. O importante é vocês conhecer o básico, para ter uma noção para poder levar para o seu veterinário e pedir uma ajuda para eles aí. Vou tentar fazer um vídeo bem rápido aí, para esse vídeo não ficar muito extenso. Vou falar poucas coisas, porque se eu for entrar em detalhes aí, o vídeo acaba ficando muito grande. Mas qualquer dúvida aí que tiver, pode perguntar, que se eu souber eu vou tentar ajudar, beleza? Senão a gente leva para um veterinário, não tem jeito, beleza galera? Tamo junto. E aí galera, beleza? Então pra gente falar um pouquinho de doença aí, a gente tem que começar pela alimentação, né? Ponto básico aí, porque a alimentação é fundamental para que qualquer animal ou espécie de ser vivo possa ser saudável. A alimentação tem que ser balanceada, não pode ser uma alimentação somente de grilo, não pode ser uma alimentação somente de barata, não pode ser uma alimentação somente de tenebro ou sofoba. Essa alimentação tem que ser variada. Eu tento, no caso aqui, fornecer os 3 tipos de espécie de inseto. Eu tenho barata, grilo e os tenebros. Não dou sofoba porque são animais mais grandes, eu tenho que estar rompendo a cabeça e acabo não criando. E também tem muita gente que fornece gafanhotos e até mesmo bicho da seda, que eles adoram. Eu não crio aqui mesmo, eu crio esses 3 que para mim acaba sendo mais fácil de criar. Então é isso. A parte da alimentação, todos os répteis, não somente os gecko leopardo, como serpentes, como tartaruga, como o dragão barbudo, precisa de uma vitamina. Eu, no caso, utilizo essa vitamina aqui, ó, um calcium, e já tem a vitamina D. Fornece aí por menos 3 vezes a semana para seus animais, porque o cálcio, se você não fornecer, acontece uma doença chamada hemo, que é uma enfermidade metabólica óssea, que é por isso que chama hemo, enfermidade metabólica óssea. O que acontece? Seus animais acabam ficando fracos porque ele tem a falta de cálcio. Ah, mas eu coloco o potinho de cálcio no meu terrário. Eu também coloco. Somente o que acontece? Somente os animais adultos que vão lamber esse cálcio. Eu vou estar mostrando um animalzinho que eu tenho aqui. São 2 animais que aconteceu comigo. Eu tenho cálcio, eu coloco. Às vezes eu molhava o inseto no cálcio e às vezes não. O que aconteceu? Deu essa doença. Os animaizinhos ficou fracos, sofri bastante. Tão vivo, porém tão fraco. Vocês vão ver aí a comparação de 2 animaizinhos que são irmãos. Eu vou estar pegando os 2 aqui. Vocês vão ver e falar, ah, é mentira, não é irmão. Porém são irmãos. Da mesma mãe, mesmo ovo. Vocês vão ver a coloração que é mais ou menos igual. Vou estar mostrando aí pra vocês. Olha só a diferença de 2 animalzinhos que são irmãos. Pode prestar atenção na cauda, é bem parecido. O olho. Esses animaizinhos aí são da raça Albina Bell. Eu vou estar explicando também um pouquinho sobre essa raça. Esses animais aí são do mês 7, já tem aí quase 7 meses, então esse outro aqui ficou muito pequenininho. O que aconteceu? As patinhas dele dobrou, se você prestar atenção nele, ele caminha muito ruim. As patinhas dele tá toda dobrada. Ó, dá uma olhadinha como ele caminha. Ele, muitas vezes, acontece que eles retém pele, mesmo com a umidade e tudo ideal, eles retém pele. Então ficou tudo dobradinho, gente. As patinhas deles estão muito defeituosas. Porém, eu não vou sacrificar esse animal. Eu cuido dele aí. No começo eu tive que dar alimento na boca, muito tempo para ele. E acabou ficando assim. Mesmo tendo o cálcio dele no pote aí e tudo. Acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer isso. Outra doença que também muito acontece aí são os parasitos.
os parásitos e os ácaros. Então a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais para quem tem terrário, que a manutenção é mais difícil de estar fazendo, tem que ter muito cuidado. Por quê? Ah, meus animais, como eu vou saber se tem parásito? Só levando para um veterinário para ele fazer o exame. Ou você vê que seu animal está muito enfermo, aí já é um problema. Ah, mas como que acontece? Ele defeca, ele não vai comer a fezes dele, porém, algum inseto que você jogar ali e ele não comer no seu momento, esse inseto pode comer as fezes, vai estar ingerindo os ovos do parásito e seu animal vai comer esse inseto. Outra vez fazendo o ciclo do parásito. O zácaro, mesma coisa, o zácaro fica na superfície do animal e vai contaminando ele aí e vai prejudicando ele. Pouco a pouco, porém prejudica. Também temos outras doenças aí que pode ser causada pelo cruzamentos errado que a gente muitas vezes comete. A gente tem 3 raças de albino, que é o Temper, que é um do mais conhecido aí, o mais cruzado, o Bell, que é esse que eu tenho aqui, eu só tenho da raça Bell de albino, e tem um que chama Highwater, ou também conhecido como Las Vegas albino. São essas 3 raças. E também tem aí os albinos que são 100% branco, que é aqui conhecido como Diablo Branco, ou o Bizard. Muda um pouquinho a característica desses animais pela coloração do olho. Tem outras também. Ah, mas é albino, ele tem que nascer todo branco, como acontece com os outros animais? Não. O albinismo no gecko leopardo é um pouquinho de falta da melanina, que eles deixam de produzir. Então aquele animal que era para ser com as manchas pretas, ele não tem a manchinha preta, as pintas pretas. Ele tem a mancha como um marrom clarinho, ou um amarronzado mais claro, ou até mesmo um rosado. Isso é a característica dos albinos. São essas 3 raças. Também tem uma doença que pode estar acontecendo aí muito, que isso acaba sendo e tendo que levar para um veterinário, que é uma doença chamada de... Pera aí um pouquinho. Que é a doença do gastroenterite. Que isso pode estar ocorrendo aí no animal, um prolapso, que é os seus órgãos aí acabar saindo para fora aí. E isso pode matar até seu animal. Então é uma doença que não tem cura, tem que estar muito atento, tem que estar observando muito e ter cuidado, gente. Uma doença também que acontece por um animal, já que ele é transmitido de genética para genética, que são os animais que são conhecidos aqui como... Deixa eu lembrar o nome aqui. Os Lemons Frost. Esses animais aí são uma coloração maravilhosa, sempre tive vontade de ter. Só que muita gente já me aconselhou não comprar, porque além deles ser muito bonito, acontece que eles vêm com tumor. Muitos desses animais transmitem de gerações a gerações aí uns tumorzinhos. Então muitas vezes sai um tumorzinho debaixo da axila, um tumorzinho aqui no pescoço, e isso já acaba prejudicando, tanto para você que quer comercializar, ou para você que quer criar, você não quer ter um animal com tumor, porque isso vai ocasionar gasto para vocês. Então são várias coisinhas que tem um montão outro de doença aí, também conhecida, normal, que todos os répteis têm, mas eu acho que as principais são essas. São a emo, que é a de cálcio, são os do cruzamento, que não deve ser feito cruzamento em albinos. Temper com temper pode ser feito, Bell com Bell pode ser feito, Higher com Higher pode ser feito, não deve cruzar Temper com Bell, ou Bell com Higher, ou Higher com Temper, porque isso acaba prejudicando. Os albino, eles devem ser cruzados com o mesmo tipo de albino, para não ocorrer problema. Então é uma das recomendações aí que o pessoal faz, e não aconselho a fazer o contrário, porque isso pode estar prejudicando aí a fase, a coloração, e seu animal pode vir com doença aí. É uma das características que acontece no albino. Então, essa parte de coloração e de todo esse processo aí de linhagem, genética, se eu for falar aqui, a gente fica 3 dias falando. Então, eu nem entro no caso aí. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu tento responder. Não sei tudo, estou aprendendo muito ainda. Porém, é uma área que eu estudei na zootecnia, que é a genética, né? Que é uma área muito boa. Porém, cada animal tem sua genética, tanto bovino, suíno e ainda mais os répteis, com essa variedade de cor que tem. Manter sempre temperatura, umidade desses animais, porque se você não tiver uma umidade ideal, uma temperatura ideal, esses animais vão ter retenção de pele, esses animais vão ocasionar aí doenças. Ah, essa retenção de pele pode prejudicar? Sim, pode prejudicar. Porque muitas vezes a retenção de pele, na patinha, já chegou a acontecer comigo e eu ver que a patinha dele, a pele ficou presa, não pôde tirar essa pelinha e essa patinha começou a querer
fica roxa. E se eu não vejo, o que acontece? Pode perder essa patinha. Então é que ter muito cuidado com isso. Ah, tá tendo retenção de pele? Pode ser falta de umidade ou até mesmo alimentação. Mas muitas vezes é mais ocasionado pela umidade aí. Beleza? Assim que, galera, se gostou aí, dá seu joinha. Se inscreve aí no canal. Obrigadão aí por tudo. E tamo junto. Valeu, galera.